a Bianca Quack. Nesse último episódio, nós estaremos falando sobre a Síndrome da Trissomia em 21, mais conhecida como Síndrome de Down. Suas características foram descritas em 1866 por John Langdon Down, um médico inglês. Outro ponto é que se estima que no Brasil, 1 em cada 700 nascimentos ocorre o caso de trissomia em 21, que totaliza em torno de 300 mil pessoas com a síndrome. Estarei agora passando o lugar para a nossa médica Isadora, para que ela nos explique melhor essa condição. Bom dia, meu nome é Isadora e estarei falando sobre a Síndrome da Trissomia em 21. Ela é uma alteração genética causada por uma divisão celular atípica durante a divisão embrionária. As pessoas com essa síndrome, em vez de terem 2 cromossomos no par 21, que é considerado o menor cromossomo humano, possuem 3, e não se sabe o motivo exato disso acontecer. Primeiramente, é importante saber o que é a gametogênese. Ela consiste na produção de gametas. O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. A produção de espermatozoides é a chamada espermatogênese e ocorre nos testículos. E a dos óvulos é a chamada ovulogênese e se dá nos ovários. Para entender como ocorre a separação irregular em cromossomo, que resulta em uma das células com uma seção extra de cromossomos, é importante saber o que é mitose e meiose. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas e que garante a formação de 2 células filhas. A meiose é um tipo de divisão celular. Ela é reducional, ou seja, uma célula diploide irá se dividir em 4 células haploides. Então, existe uma célula-mãe que, através de 2 divisões sucessivas, gera 4 células filhas com a metade do número cromossômico da célula-mãe. A importância biológica da meiose é conservar o número de cromossomos no decorrer das gerações. Nos animais, esse processo é responsável por produzir gametas e nos vegetais, os esporos. Ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é a chamada de fase reducional, porque ao final do processo, as células filhas terão a metade de cromossomos da célula-mãe. Por exemplo, se a célula-mãe possui 46 cromossomos, as células filhas terão 23 cromossomos. Já a meiose 2 é a chamada de fase equacional, ou seja, o número de cromossomos se manterá. As células filhas criadas na meiose 1 vão se dividir em outras 2 que possuem a mesma quantidade de cromossomos, cada uma formando 4 células no final. A trissomia apresenta os seguintes sintomas: olhos oblíquos semelhantes aos orientais, rostos arredondados e orelhas pequenas, raiz nasal achatada, baixa estatura, mãos pequenas e dedos curtos, a hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular, que faz com que o bebê seja menos rígido e contribui para dificuldades motoras, de mastigação e deglutição, atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, problemas do coração. Em alguns casos, existe excesso de pele na parte de trás do pescoço, prega palmar única e, às vezes, a língua maior, o que faz com que, junto com a hipotonia, o bebê fique com a boca aberta. A trissomia não apresenta cura, porém, alguns tratamentos podem ser feitos. Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe. Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. É essencial que bebês e crianças com síndrome de Down sejam acompanhados desde cedo com exames diversos para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes, o tratamento precoce pode até impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo. Ao longo da vida, é importante manter um acompanhamento médico para avaliação geral e para monitorar o surgimento de fatores como obesidade ou qualquer outra condição que exija atenção, como a apneia do sono. O Ministério da Saúde elaborou uma cartilha completa de orientação para cuidados com a saúde da pessoa com síndrome de Down, de acordo com a fase da vida. Agora, estaremos entrevistando a mãe de um portador dessa condição. Agora, temos aqui uma lista de perguntas para a mãe de um portador dessa síndrome. Você descobriu durante ou após a gravidez? Eu descobri durante a gravidez e foi um impacto muito grande tanto para mim quanto para os meus familiares. Mas eu fiquei um pouco mais contente pelo fato de ter descoberto antes do nascimento, porque assim nós tivemos tempo para nos prepararmos. Diante disso, quais medidas vocês tomaram?
Achamos muito importante estudar e procurar profissionais dessa área para que a criação fosse a melhor possível. O auxílio de profissionais foi essencial para enfrentarmos essa situação e eles nos explicaram o melhor tratamento para que a criança se desenvolvesse fisicamente, afetivamente e mentalmente. Quais cuidados você tem com a alimentação do seu filho? Eu evito dar alimentos como farinha branca, açúcar e o leite e seus derivados, porque esses alimentos podem gerar uma piora em relação à constipação e ao aumento de peso. E eu opto por dar uma dieta rica em verduras, frutas, fibras, castanhas, algumas carnes magras e entre outros alimentos. Além disso, eu dou alguns suplementos que são indicados pelo nosso médico. Quais cuidados você teve com seu bebê? Por causa dessa condição, ele tem um desenvolvimento mais lento, então desde muito cedo ele tinha que ser bastante estimulado. E também eu levei a terapeutas para amenizar os impactos na saúde física e mental dele. Agora, estaremos tirando algumas dúvidas em relação a essa síndrome com a nossa outra médica. Existe algum fator que a mulher faça durante a gravidez que pode levar o bebê a ter síndrome de Down? Não, a síndrome não está relacionada a hábitos durante a gestação. A idade da mulher ao engravidar afeta na probabilidade da criança nascer com a síndrome? A idade materna avançada está associada com maiores chances do bebê nascer com a síndrome. Pessoas com a síndrome da trissomia em 21 podem ter filhos? Mesmo que a síndrome tenha sido descoberta há muitos anos atrás, algumas informações ainda não são completamente claras. O que se sabe é que a maioria dos homens portadores da síndrome são inférteis, mas há muitos registros de mulheres com a doença que tiveram filhos. Como é feito o diagnóstico da síndrome da trissomia em 21? A síndrome da trissomia em 21 pode ser descoberta antes mesmo do bebê nascer. Bom, durante a gestação, o ultrassom morfológico fetal para avaliar a translucência nucal, que é realizado entre 11 e 14 semanas, pode sugerir a presença da síndrome, que só é confirmada pelos exames de aminocentese e amostragem das vilosidades coriônicas. Esse diagnóstico precoce, de certa forma, é muito benéfico, já que permite a preparação emocional e auxilia os pais em como se comportarem diante da situação. Bom, depois do nascimento, o diagnóstico clínico da síndrome de Down é comprovado pelo exame do cariótipo, que é o estudo dos cromossomos, que também ajuda a determinar o risco, que é em geral baixo, de recorrência da alteração em outros filhos do casal. Estamos no fim dos episódios. Espero que tenham gostado e tenham entendido.